Oi, um, dois. Aqui tá E bom? eu tá dando pra me ouvir de boa? Aqui tá suave, aqui tá suave. Foi. Boa noite, juventude. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos abordar mais um tema aqui do livro Enraizados. E, para me ajudar nesse debate, estou com o Caio Sena. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo todo mundo e bora começar mais um podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial para falar sobre o nosso tema. Isabelle, obrigado por aceitar o convite. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acredito que vai ser um momento muito incrível pra gente poder conversar. Sensacional. Caio? Tá empolgada, criança. Eu acho que alguém gostou do convite. Eu acho Foi que alguém interessante, né? querendo. Eu acho que sim. Vamos Foi ver. surpreendente, foi surpreendente. Foi mas- mesmo? É Eu assim que achei. Deus faz, né? É assim que eu Deus achei, faz. eu não tava esperando mesmo, até porque eu tava ali no backstage e tal. Uhum. Mas eu fiquei muito feliz, de verdade, assim, então... É muito bom quando a gente consegue usar o nosso testemunho para edificar outras vidas e não tirar aquela forma de olhar o testemunho como culpa, né? Como algo tipo, nossa, olha que coisa horrível que eu fiz. E Não. começar a olhar, tipo, olha como eu posso ajudar outras pessoas com o que eu fiz. Sim, Essa foi a ideia do convite. Acho Exatamente. que entre ser jovem e tudo mais, né? Acho que você tá no caminho certo. que bom, né? Tá muito bem. Caio, tema de hoje. O tema de hoje é, olha só que interessante, atolado até o pescoço e amando isso. Como é isso? A gente é porco? Porco Eu, que gosta de estar atolado olha, até o pescoço e amando isso. eu sou do time dos gaviões. É. Eu sou do time dos Eu gaviões. também sou. Eu não sou muito de porco, não sei se E a aí, Isa Isa? gosta de porco. Não, também não gosto, não. Eu sou mais o Gaviões do que os porco também, mas tudo bem. Nossa. É isso, né? Atolado até o pescoço e amando tudo isso. Que interessante. Interessante. Como é isso? Eu que eu faço essa pergunta pra nossa convidada. Como é isso? Como é isso, Ivan? Atolado até pescoço. Eu acho que é quando você passa a entender o propósito de você estar atolado até o pescoço. E então aí você começa a entender e começa a amar isso. A partir do momento que você tem esse entendimento do propósito pelo qual você está atolado até o pescoço. Então, eu acho que o primordial é isso, né? Nossa. Nossa. É exatamente entender o porquê de seguir a Cristo. É. Tipo assim, estamos fazendo esse sacrifício, estamos fazendo várias coisas pro reino, mas por quê? Não se perder no o porquê, vou me edificar. Ou o porquê real ser tipo, a minha constância com o Senhor, ou a minha melhora. Não. Pra Cristo. É verdade. E amar isso, por quê? Porque a partir do momento que você enxerga dessa forma, que a Isa falou, você começa a entender que, na verdade, esse é o propósito da sua vida. E não algo que te incomoda. Por isso que é legal esse jogo de palavras que ele trouxe. Atolar, que geralmente é algo que a gente vê como fadiga, algo como Sim. cansaço, até o pescoço, então até o limite, 3 pontos, e amando tudo isso. Algo bem Loucura. contraditório, né, na É, verdade. porque também acho que Ezequiel vai dizer que quando uma visão é que, tipo, tem um rio e a pessoa vai entrando. Ela anda um côvado, molha o tornozelo. Ela anda mais um côvado, o joelho. Ela anda mais um pouco, a cintura. Até chegar no pescoço. Aí chega no pescoço, é o totalmente estar sujeito àquilo que Deus tem. Porque quando a gente tá no pescoço no mar, a gente não tem muito mais o que fazer, né? Tipo, só depende do mar. Só, a gente não tem mais como se controlar ali, né? Isso, perdeu o Exatamente. controle. Caramba. Muito. Cara, esse livro é muito top. Esse podcast tá sendo Eu tô muito gostando top. desse livro. Esse livro tá muito top. Eu li uma vez, há muito tempo já com o pastor, e reler ele, e falar com ele, com convidados, assim, tem sido sensacional, agregando muito, assim, muito. Leu o livro? Eu li, gente, eu comecei a ler. Tá incrível, assim, falou muito comigo, principalmente nessas últimas semanas, enfim, pelos processos justamente que eu tô passando. Inclusive, o tema de hoje foi um tema que, assim, quando eu li, eu falei, meu Deus, veio muito de encontro ao meu coração, então foi um tempo oportuno, né? Mas é muito bom, assim, é sensacional. Qualquer pessoa, assim, deveria ler esse livro, porque ele é incrível. Fazendo Então vamos lá. propagandinha, Ó, né? quando eu falei do seu nome, porque quando eu tava lendo, eu falei assim, cara, te conheço faz tempo, né? Vi crescer, tipo, devo de uma idade. Com certeza. Mas acho que de uns 2 anos pra cá, 3 anos, Sim, 2 anos 2 pra cá, anos. você meio que voou e alavancou 30 semanas, né? Sim. Fazendo parte do louvor, ajudando no Ministério Jovem,
né? Aí desenvolvendo no discipulado, sendo confidente, trabalhando psicologia. Então, essa alta de crescimento, ela tem sido vista. Quando eu li, eu falei, cara, é você, tipo, não tem por que não ser você. Sim. Pela sua idade, pela sua trajetória, pelo aquilo que você tem conquistado. E você tem sido, acho que, uma pessoa, assim, que... um rosto da juventude em relação à igreja. Então, tipo, tá envolvida, tá participando, né? Tá se doando, tá se entregando. Sim, o que o cara tá falando são os frutos do Espírito que tem sido muito alarmante pra gente que acompanha, eu tenho acompanhado a sua trajetória. E aí, tipo, se a gente tá vendo os frutos do Espírito, quer dizer que a raiz mudou. Quer dizer que lá, a árvore, a raiz lá embaixo já não é mais a mesma, porque o fruto tá sendo diferente. Sim. E é exatamente esse tema. É isso aí. Foi onde ele aborda no tema, onde a gente tem as nossas fraquezas e as nossas incapacidades. Sim. Onde ele nos convida a não olhar para o nosso fruto, a olhar para a nossa raiz. E é por isso que eu acho também, que eu também pensei assim, que o Caio pensou em você. Porque essa foi a sua mudança. Queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua mudança, como foi. Ai, nossa, eu sempre fico muito, assim, emotiva quando eu lembro, porque, de fato, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu, né? Ó, enfim, eu não tenho nem palavras para explicar, né? Eu nasci em berço cristão, então desde sempre, né, eu tive contato com a igreja, né? Meus pais sempre foram frequentadores, né? Enfim, serviam no ministério. Minha mãe sempre trabalhou na FEBEM, meu pai também. Eles se conheceram, inclusive, nesse projeto, né, em missões na FEBEM. E eles sempre foram muito ativos, tal. Eu sempre cresci nesse contexto. Mas muitas situações foram acontecendo aconteceram com que eu fosse aos poucos perdendo, assim, eu não diria, eu não deixei de acreditar em Deus, mas eu perdi a minha fé. Sim. Então, problemas de saúde da minha mãe, ela passou por muitas situações, né? No testemunho dela, ela conta também, enfim, de síndrome do pânico, ansiedade, enfim, momentos que ela foi muito ausente de casa por conta disso, problemas de saúde. Meu pai também, a gente passou, como família, né? Passamos por situações de desemprego, enfim. Foi uma coisa somando na outra e eu acabei meio que, tipo, perdendo Absorvendo tudo, né? Isso. E na época, assim, nem entendia isso, né? Eu fui entender depois dos 30. Mas eu fui passando por esses processos, e quando eu entrei na adolescência, que é uma fase, assim, que realmente é muito, assim, X, né? Tipo, a gente vive coisas, muda totalmente a nossa mente, a gente vive em outro contexto social. Eu fui acabando sendo influenciada, porque as pessoas me viam como a crente e eu tinha muita vergonha. Então, tipo, já tinha aquele estigma, né, do crente, assim, né, tá todo bonitinho, tal, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O perfeito, né? Exato, então eu não podia fazer nada, que já estavam falando, nossa, mas você não era crente, enfim. E por medo de ficar sozinha, eu acabei mudando muito a minha personalidade, acabei mudando muito a minha raiz, né, como você comentou. Então eu comecei a mudar, né, mudar meu estilo, comecei a mudar aquilo que eu ouvia, com quem eu andava, o que eu conversava, o que eu assistia. E isso foi aos poucos mudando. E não foi um processo muito brusco. Isso é engraçado, né? Algumas pessoas geralmente já vão tal de cara, mas no meu caso foi um processo. Foi aos poucos, ali mais ou menos num 7º, 8º ano, tal, que eu ainda estava na pré-adolescência, né, 13, 14. Mas foi de fato quando eu fui para o ensino médio, que aí, enfim, tem aquele todo deslumbre, né, do ensino médio. Que é o mesmo que a gente tem. Exato. Então. Adulta. É exatamente o mesmo que a gente tem do ensino médio pra faculdade, inclusive. É né? verdade, também. Então foi. E isso que, inclusive, esse processo foi meio que brecado pela pandemia, né? Sim. Enfim. Mas intensificou mais ainda essa questão da falta de fé quando os meus 2 avós faleceram. Eles faleceram no mesmo ano, então, tipo, num período de 6 meses. Então, pra mim, tipo, aquilo foi a gota d'água. Tipo, aconteceu. Não que foi consciente, assim, eu pensar, tipo, nossa. Meu Deus fez isso, mas de certa forma foi inconsciente, eu meio que associei. Então, no final do ano de 2021 foi quando, tipo, eu comecei a me entregar mesmo, assim, pra vida no mundo. Comecei a sair pra festas, comecei a ficar com todo mundo. E aí, em 2022 foi quando eu comecei, enfim, a beber bebidas alcoólicas, não só, tipo, ingerir, assim, mas de fato né? Embriagar, porque eu queria esconder aquilo que eu sentia também, né? Aquela dor que eu sentia, enfim, tudo isso. Então, foi um processo onde eu mergulhei mesmo de cabeça. E eu não contava para os meus pais, eu tinha esse bloqueio de contar para os meus pais justamente pela vergonha. Então, tipo assim, eu continuava vindo na igreja, mas, tipo assim, não tava aqui. Eu tava aqui de corpo, mas não tava aqui de alma. Então, tipo, tanto é que eu não lembro nada, gente, dessa época, assim, coisa que aconteceu na igreja, eu não lembro nada. Sim.
Então, enfim, foi esse processo durante o ano de 2022 inteiro. E foi muito difícil, eu tive muitas, inúmeras decepções amorosas, porque eu ficava migrando de um para outro justamente por essa falta Pela necessidade, né? essa necessidade que eu tinha e eu não entendia, né, da onde que vinha isso. Então, enfim, foram muitos processos durante esse tempo. E minha mãe sempre falando, quando você fizer 18, você tem que fazer o 30. Que na época, né, não tinha pra adolescente, né? Quando você fizer 18, você tem que fazer o 30, tem que fazer o 30. E eu, não preciso, né? A famosa conversa do não preciso fazer o 30. Não preciso fazer o 30. Enfim, fui deixando levar até que em 2023, no início de 2023, foi a minha última decepção amorosa, assim, que foi, tipo, também muito difícil pra mim. E eu entrei num processo também muito ruim por conta da entrada na faculdade. Foi quando eu saí do ensino médio. E esse processo é meio complicado. Você vê todos os seus amigos, às vezes, entrando para faculdades, trabalhando e conquistando as coisas. A gente tinha um grupo no WhatsApp, tipo, todo mundo, eu passei tal, comecei a trabalhar, eu lá, tipo, nada. E eu nada. E eu nada. Então, tipo, foi muito difícil. Eu fiquei muito depressiva, assim. Não entrei em depressão, mas eu tive um Quadro momento... depressivo. Isso, deprimente mesmo. E aí minha mãe olhou pra mim e falou, ela foi, assim, essencial na minha vida. Olhou pra mim e falou, seria bom se pelo menos você fizesse o 30 e tal. E na época eu não queria, fiquei muito resistente. E é muito engraçado que, tipo, eu decidi fazer o 30 no dia que o 30 começou. Então, tipo... Caraca. Olha, sua mãe abriu a brecha ali, gente, eu tô olha. contando né? Nossa. Cedeu, né, filha? Sabe o que eu acho muito lindo disso tudo? Tipo assim, tudo que você falou, até as palavras são muito semelhantes. Você falou sobre mergulhar de cabeça no mundo, sobre mudar as suas características, mudar a sua identidade para encaixar dentro daquele meio. Começou a tomar atitudes que você não tomava e começou a agir para cessar uma carência. E é muito louco porque Deus te convidou a fazer a mesma coisa, só que no lugar certo. Mergulhar de cabeça no evangelho, procurar o Senhor na hora da carência, naquilo que era um vazio dentro de você, e começou a moldar a sua personalidade conforme o que a Bíblia fala. E o mais legal, você não teve que formatar uma identidade, você só precisou ser você mesmo em Cristo. Porque o que você fez foi remover a sua verdadeira identidade. O que Cristo te chamou foi só, seja você de novo. E é muito lindo, tipo, ver isso tudo. Não é, não, Caio? Tá profundo, hein? Cara, tô usando meus conhecimentos. Tá ativando aí esse lado seu espiritual. Reflexivo, né? Nossa, ele tá... Tô avançando também. Avançando e expandindo, Avançando e falei. expandindo. Já avançar e expandir. Você sabe. E, cara, você falou também de uma outra coisa que acho que o bebê também prestou atenção sobre o alcoolismo também. E tudo bem, isso foi em 2022, né? Você falou 22, 23. 2022. E isso, desde então, só tem aumentado. No nosso meio, inclusive, nós jovens. Né, Vocês jovens. Nós jovens, cara. Caramba. Eu fiquei triste que você falou que eu sou o mais velho, né? Ainda bem que eu lembrei do Rodrigo no grupo. O Rodrigo é o mais velho. Então, sobre o álcool, e hoje a gente ainda vê que isso tem só aumentado no nosso meio, principalmente. Porque tem sido cada vez mais antecipada essa entrada do alcoolismo. E incentivada cada vez mais. E exposta cada vez mais. E hoje é mais fácil você ver nas redes sociais uma criança de 11, 12 anos ingerindo bebidas alcoólicas, ou então tendo essa questão da adultização. E nós vemos, infelizmente, hoje, muitas pessoas que estão se posicionando de forma incorreta. Ou talvez tenham permitido com que a legalidade da vida daquela pessoa, da forma como ela vê as coisas, tenha com que ela tenha uma falta de posicionamento e uma falta de senso. Então, que é um debate que é muito dito aqui no meio cristão, que é a questão, né, de pode ou não pode beber. E não só a gente não deve olhar como poder ou não poder beber, mas a gente precisa entender com quem a gente está falando. A gente não está falando só com uma pessoa que tem uma maturidade, uma pessoa que, é super regrada, tem um autocontrole extraordinário. Nós não estamos falando sobre essa pessoa, não só com essa pessoa. Nós estamos falando com uma pessoa que, se vê a embalagem, cai. Se vê a embalagem, não consegue não se embriagar. E esse posicionamento sempre tem trazido coisas ruins a longo prazo, mas hoje a gente viu um caso recente que trouxe isso numa escala curta, de curto prazo, que foi a questão do metanol. O Caio viu isso aí também, não viu, Caio? Eu vi, tá frenético. Meu. O negócio. Nós tivemos... Uma dose
saco. Tipo assim, até ontem, onde eu apurei, tiveram 40 vítimas disso, que foram registrados, né? E 5 mortes. Aqui em São Bernardo, aqui no ABC Paulista, e no bairro Jardins, em São Paulo. E eu acho São que uma aqui em Caetano São Caetano também, teve E uma em um São cara, Caetano, né? pode parece. crer. Teve um também que, das vítimas, tem um que tá em estado vegetativo, né? Infelizmente. Aí, É. como tá na notícia, intoxicação por metanol. Prefeitura de Campinas exige que serviços de saúde notifiquem suspeitas à Unicamp. E isso tem sido, infelizmente, tem sido fatal a curto prazo. E talvez essa falta de posicionamento pode ter levado algumas vidas a consumir de forma social, consumir de forma tranquila e acabou levando à morte de algumas pessoas. Queria entender também como você acha que deveria ser o posicionamento correto, não só de um jovem como nós, mas também usando o exemplo da sua mãe como pai, sabe? Porque além da nossa responsabilidade de saber fazer o que é certo, de saber aonde ir, nossos pais também têm a responsabilidade de nos instruir a isso. Quero saber também como você pensa sobre isso. Legal. Eu vou começar sobre a questão do posicionamento dos pais, para depois seguir uma linha. Um dia muito importante e marcante, né, sobre tudo isso foi que eu bebia, né, enfim, eu ia para as festas e eu não contava para minha mãe. Eu nunca contei pra minha mãe, tipo assim, eu falava, vou dormir na casa de uma amiga. Assim, no fundo ela Ela nunca te viu bêbada? Ela viu, não, ela viu. Eu achava que eu chegava em Achou casa. que não, né? Não, eu achava que eu chegava em casa quando eu tava, né, louca, e tipo assim, oi pai, oi mãe, tava de boa e ninguém ia perceber, gente. Mas hoje eu Inocente, vem os cara. flashes na cabeça e fico tipo, meu Deus, gente. Mas ela sabia, só que ela nunca interviu. Inclusive, ela me conta hoje que ela nunca interviu porque o Espírito Santo nunca deixou. Então, Caraca. era pra ser no momento certo. Então, eu precisava viver aquilo. Então, foi um dia muito específico que ela, enfim, descobriu de fato, né? E aí ela chegou assim pra mim. E, gente, foi incrível esse dia. Eu lembro, eu tava no meu quarto, ela chegou na porta do meu quarto e falou assim: daqui a pouco eu quero conversar contigo. Nossa. E eu juro não, né? Mas, tipo Nossa. assim, Se tava embriagada, no curou. No momento que ela falou, foi como Nossa. se eu soubesse que ela tava falando disso. E veio muito no meu coração pra não mentir. Porque diversas vezes eu menti onde eu tava, enfim. E veio muito no meu coração, não mente. E foi onde eu falei pra ela, eu falei, então, mãe, tá acontecendo isso e isso, enfim. E ali foi um momento muito de acolhimento. E isso foi o diferencial pra mim. Nossa. Foi o diferencial, porque, enfim, ela me instruiu à luz da palavra, né? Mas ela me acolheu muito. Então, ela me abraçou, ela chorou comigo, ela falou, né, enfim, falou que tava triste por tudo que estava acontecendo, mas, enfim, foi um momento realmente de acolhimento, tanto meu pai também, ele chegou depois, né, do trabalho, ele também veio, conversou comigo, e eu lembro que isso foi muito diferencial pra mim. Pra eu entender de fato que eu sou acolhida, que o meu pecado não me define, que o meu pecado é errado, mas ele não me define. Então, isso foi o diferencial, essa instrução. Demorou um tempinho ainda para eu poder, de fato, parar. Foi um processo. Eu lembro que isso foi mais ou menos, assim, novembro de 2022. Eu parei, a última vez foi em fevereiro de 2023. Foi antes de eu entrar no 30. Sim. E sobre entrando já na questão do posicionamento, eu lembro que quando eu entrei no 30 e eu comecei a passar pelo processo de transformação, eu tive outras oportunidades, porque eu fiz 18, de fato. Então, eu poderia, assim, de fato, assim, vou ali no bar, vou ali beber e tal. Já era responsável pelas suas atitudes, né? Já era. Mas eu lembro que, tipo, eu sempre tive convicto no meu coração de que eu precisava me posicionar quanto a isso. Tanto em dois sentidos. Nós, como cristãos, nós passamos muito testemunho pela forma como nós agimos. Então, as pessoas estão nos vendo. As pessoas estão vendo o que a gente está fazendo, as pessoas nos veem, vê o que a gente posta, vê como a gente se comporta. Então, eu tive muito isso em mente. Se eu quero ser uma nova pessoa, Deus está me chamando para ser uma nova pessoa, eu preciso ser uma nova pessoa. Então, isso foi assim, foi difícil, porque não só pelo fato de eu, enfim, me embriagar, mas existiam bebidas que de fato eu gostava. Sim. Que de fato eu achava gostosas. Então, foi um processo, mas eu decidi me posicionar nesse sentido. E também, outro sentido, foi a questão de que eu percebi que era uma questão muito prejudicial pra mim. De tipo,
eu não consegui controlar. Então, eu não conseguia beber socialmente, por exemplo. Entendi. Eu sempre queria beber mais, beber mais, beber mais. Na minha família, inclusive, tem casos de dependência química. Na igreja, nós temos um projeto que defende a questão né, Do vício. do vício, né, da questão de cuidar, né, enfim. Então, eu tive esse entendimento. Então, nem beber socialmente. Então, eu comecei a de fato, compreender isso. De que não cabia mais a mim. Então, mas beber socialmente, beber na sua casa, você tá... Eu comecei a entender que o meu corpo passou a ser templo do Espírito Santo. Então, que eu não poderia, assim, colocar nada dentro dele, seja literalmente, né, físico, mental, enfim, que não agradasse. Inclusive, a gente esteve na conferência do Jesus Cop, foi sobre o Espírito Santo e falou muito sobre isso, né? Mano, ele é sensacional. Eu assisti Muito online. bom. Muito bom. Quem puder depois assista, tá disponível no YouTube. Foi, assim, tremendo, porque falou muito sobre isso, né? Sobre a gente entristecer o Espírito Santo. É muito engraçado que existe, né, uma passagem que fala, né, sobre não entristecer o Espírito Santo, e é muito sobre isso, sobre as coisas que a gente faz, como a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente ingere, até mesmo, enfim. Mas eu comecei a ter esse entendimento também, de que o meu corpo passou a ser templo do Espírito Santo, que eu precisava cuidar dele. Caramba. Madura, né? Receba. Maturidade. E isso aí, o que você demonstrou, foi confiar e ter fé no Senhor no momento de fraqueza, né? No momento, talvez, que você, como você disse, né? Você escolheu, teve essa conversa em novembro, dezembro de 22. Isso, foi. E foi parar em fevereiro. Então, você também teve um momento que você continuava sendo incapaz de não fazer aquilo. Mas você foi convidado a uma nova profundidade com Deus. Numa forma em que, dentro da sua fraqueza, dentro da sua incapacidade, você foi capaz de ter fé. Ter fé que aquela não era mais a sua vida. Ter fé em tudo isso que você falou, né? E colocar isso em prática. Eu acho que quando a gente fala sobre a fraqueza, na verdade a gente tá se deixando vulnerável, né? E aí ninguém quer expor fraqueza. E aí acho que sua mãe, tipo, e seu pai foi muito sábio, né? Porque na hora que você se mostrou fraca, ela falou, não tem problema ser fraca. Tipo, a gente lida com isso. Porque normalmente as pessoas reagem diferente, né? É verdade. E aí bater em quem, tipo, tá totalmente vulnerável, exposto, essa atitude poderia ser diferente, né? Pode Sim. ser que não teria tido esse resultado era e meu você maior- poderia estar... Esse era o meu maior medo. Eu não tinha coragem de dizer, porque eu tinha medo. Os meus pais nunca foram agressivos, mas, Não, enfim, sim. querendo ou não, no contexto Mas da de lidar com igreja, essa situação, pode ser que então, reagisse, né? eu tinha muito medo, mas enfim, foi essencial. Isso pra mim, inclusive, o 30 Semanas também trouxe muito disso. A cultura do 30 Semanas, né, de não julgar, de você... Enfim, todos nós lá estamos como iguais, todos nós temos nossos pecados, sejam quais forem, né, enfim. Então, isso também foi muito diferencial pra mim também, o programa do 30. Bom, Sim. e... perguntas. Ai, meu Deus. Vixe. Chegou a hora que eu não Bombástica. queria, Começou, gente. É nada. Deixa eu até beber uma água. Meu Deus. Que É, isso? melhor. Se prepara um pouco aí. Hã? Melhor se preparar. Tá vindo, hein? Não, mas é isso aí. É um bom testemunho. E você se sente muito responsável hoje, assim, por dar essa cara nova para a juventude? Para esse incentivo? Como que você lida com isso? Ou você vai fazendo suas coisas aí mesmo, que não se importa meio que as pessoas olham? Ou você fala assim, não, acho que eu tenho uma postura, eu tenho uma responsabilidade, igual você tem ajudado muito sua mãe nos 30 Semanas. Tem vindo uma nova geração aí de sala de adolescente, ao qual, né, acredito que você faça parte e tenha uma responsabilidade. E aí, como você lida com essa responsabilidade? Porque agora tipo assim, não é mais sobre você muito, mas é sobre aqueles que te acompanham e aqueles que te veem, né? Então, tipo, a gente tá falando aqui sobre bebida, a gente acredita que na nossa igreja tem pessoas que bebem, adolescente e tudo mais. E aí ela não acha, não pega nada. E é interessante que talvez hoje não pega nada. A gente já aprende que hoje não pega nada, mas daqui uns anos pode Vai. pegar muito. Igual, a gente tava falando aqui vocês falaram de faculdade, de estudo e tudo mais. Na minha época, o meu pega nada não me impediu de fazer tudo isso. Né? Tipo, e aí eu ficava, não pega nada, não tem nada a ver, não tem problema. Eu vivi uma outra época. E aí eu via todo mundo crescendo e pra mim não acontecia nada. E acontece. E como que você lida hoje com essa responsabilidade? Tipo, ou que você acha que tem essa responsabilidade, ou você tenta transmitir essa pessoa de que é possível mesmo, ou meio que em stand-by vai vivendo e... É. Tô nem aí.
Não, em stand-by não. Hoje eu entendo muito a minha responsabilidade. Eu entendo que, né? É Deus que faz, não é pela Sim. força do meu braço. Hoje eu tenho muito esse entendimento. Mas eu passei por processos, inclusive esse ano, que eu precisei aprender e amadurecer isso, essa questão da responsabilidade. Por Uhum. exemplo, né? Vou citar a questão dos adolescentes. Foi um desafio enorme, né, pra gente. Somente adolescente. Acampamento. É, Nossa. foi um desafio, gente. Foi muito bom, nós estamos colhendo frutos disso, né? Mas foi um processo muito difícil e que eu comecei a ter essa questão da responsabilidade. Não que eu não tivesse antes, mas de fato ali foi mais latente. Então, tipo, tá ali e tal. Responsabilidade por vidas mesmo, né? Sim. Eu fui da equipe no ano passado, mas foi a equipe mais jovem, enfim, tava mais tranquilo, né? Não que não existisse responsabilidade, mas com os adolescentes parece que foi triplicada, né? Mas eu entendi esse processo, principalmente de que não é na força do meu braço. A gente Sim. passou por momentos bem difíceis, que a gente estava tentando adaptar, enfim, que não É estava todo um encaixando. começo, né? O piloto, né? Enfim, a gente precisou reajustar muita coisa. Mas teve um período, principalmente, que eu tava muito cansada e que eu tava querendo real deixar em stand-by. Não Essa quero mais, responsabilidade não é minha. não quero mais. Nem o Pensei assim, próximo. meu Deus, eu já tava, não, que ano que vem eu não quero ficar com adolescente, que não sei o que lá e tal. Chega! Não, eu tava assim, mas eu entendo que é pela força de Deus, pela vontade de Deus, né? Então, tipo, foi um momento, encaixando no livro, né? Foi um momento de fraqueza no sentido que eu me senti incapaz, eu me senti incapacitada, eu me senti atolada até o pescoço, porque era uma responsabilidade muito grande e eu não tava encontrando forças em mim mesma. Então, eu precisei, assim, de fato, entregar para Deus. Eu precisei confiar muito em Deus, que Ele estava no controle de tudo. E mesmo que eu não visse os frutos ali na hora, né? Porque a gente quer adiar os frutos, a gente quer que as coisas aconteçam. Mas que Ele estava no controle de todas as coisas. E hoje eu tenho um entendimento e eu tenho visto até frutos surgirem, né? Mesmo que tenha demorado, eu tenho visto os frutos surgirem. Se vocês quiserem ver o resultado dos frutos, estejam na formatura do 30. Poxa, é verdade. Que, olha, gente, Ó. tá incrível. Não vou dar spoiler. Apenas estejam. Relá sábado, 7h30, lá na Arc. E hoje eu vejo, né, esses pequenos frutos e eu me alegro muito. Não por mim, não porque, nossa, Não é eu mérito, que... né? Não é Não. mérito meu, mas porque Deus, enfim, Ele honrou, Deus, Ele ajudou, Ele esteve ali em todo momento. Então, hoje eu entendo essa responsabilidade, né, como algo que Deus proporcionou para mim. Então, usar o meu testemunho para alcançar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, aconselhar, né, ser confidente, como você falou, que não é um trabalho fácil, mas que Deus me capacitou muito. Nossa. E muito, muito mesmo, porque se fosse por mim, assim, eu de fato não teria conseguido. E o que Deus nos ensina é que se for pela gente nunca vai dar certo mesmo. Não é. E interessante do confidente é que eu lembro que, dependendo da pessoa que você pega, eu lembro muito no Proave. 20 e poucos anos, 23, 24. E aconselhar, cara de 40, cara de Nossa. 45. Meu Deus. Aí um menino de 24 anos, 25 vai falar o quê? Então. Tem que ir pra Nossa, é Bíblia e difícil. aprender aquilo que Deus nos deu e usar. Entender, né, isso, que a capacidade que vai vir é a capacidade do Senhor e que o que Ele quer é que você sempre faça isso, né? É nesse momento de incapacidade e de fraqueza que Ele não só pede para que você confie nele, mas Ele pede para que você esteja alegre, que é o que tá falando, né, atolando até o pescoço e amando tudo isso. É verdade. Então, no momento em que você consegue adquirir essa maturidade que você tem demonstrado, de conseguir confiar no Senhor no sentido de Ele que vai fazer e estar feliz com isso, é o momento onde Ele vai fazer. Porque é no momento onde você entregou a si mesmo, inclusive, a responsabilidade exata a qual você tem que ter sobre a sua vida. Porque foram nesses momentos, inclusive, que aqueles que fizeram a obra antes da gente, que está escrito na palavra, sei lá, Pedro, Paulo, esses caras, foram nesses momentos em que eles conseguiram trilhar uma caminhada com o Senhor, em que eles pudessem tocar outras vidas, porque foi quando eles perceberam que não era na capacidade deles. Como que Pedro ia sair da cadeia, sabe? Tipo, Sim. se ele pensasse na capacidade deles montar estratégias para sair da cadeia, ele nunca ia sair. Então foi quando ele entendeu que aquilo era uma capacidade que Deus daria para ele, sabe? É uma coisa que Deus faria e não ele. E se a gente levar essa vida, se a gente fizer isso com todas as nossas coisas, é aí onde está a nossa responsabilidade, né? Isso aí. E eu gostei muito da frase aqui,
que é o versículo, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele coloca no contexto que assim, porque quando é difícil ter que agradar a Deus com a nossa fé. E aí é muito difícil quando é a fé que tem que agradar a Deus, né? Porque a gente às vezes quer agradar a Deus com um monte de coisa. É verdade. Nossa. A gente quer agradar a Deus com louvor, com não sei o quê. Uhum. Mas com a fé fica um negócio muito intenso, né? Uhum. E você. Eu perguntei em off, mas vou perguntar aqui, vamos ver se deu tempo de pensar. Será? Você lembra quando você teve que usar sua fé assim pra agradar a Deus? Em algum momento? Cara, eu vou continuar nesses últimos assuntos, né? Nessas últimas semanas, principalmente. Eu precisei muito, porque, enfim, justamente dessa questão de entender que é pela vontade de Deus, pela força de Deus, né? Enfim, eu também passei por outros processos emocionais também em casa, enfim, as coisas foram acontecendo, né? Que parece que quando não é só uma coisinha que acontece, vai acontecendo, é literalmente atolado. Um jogo vai... de dominó. Nossa, tudo. gente, Quando Tudo. derruba tudo. é Nossa. tipo isso. Igual o Jenga. Mas eu comecei a entender que é nesses momentos onde Deus testa a nossa fé. Isso. É principalmente nesses momentos, né? Porque às vezes é como você falou, a gente tá fazendo, e que enfim, por exemplo, eu tô na mídia, eu tô no louvor, eu tô no 30 semanas, eu tô na equipe de jovem, eu tava na intercessão, aí teve outra hora que, enfim, eu tava fazendo, e como a gente fala aqui, né, a gente precisa ser antes do fazer. Então, eu precisei passar por esses processos para poder, de fato, realinhar a minha fé, realinhar qual era o meu propósito. E assim, não é fácil, é bem difícil, de fato é difícil, né? A gente, quando tá passando pelo processo ruim, a gente olhar e ver esperança, a gente amar quando a gente tá atolado até o pescoço. É muito difícil, não é fácil, é um processo que exige muita confiança. Mas eu precisava e ainda preciso, né, melhorar minha confiança em Deus, melhorar a minha fé em Deus. E eu percebo muito essa necessidade em mim. Então, Não é só você não, todo mundo. todos nós. Pode ter certeza que não é só porque você, se não. alguém falar, não, minha fé Esse é o que Não, mais inabalável, precisa. amigo, pode partir que... Se levantar as mãos pra cima. Não, Deus todo puxa. mundo. Mas isso que você tá falando, cara, é exatamente isso. Se um dia a gente não tiver mais essa responsabilidade dentro de nós, é o dia que a gente vai estar lá em cima. É só esse dia que isso vai chegar. De ter essa confiança e continuar. Continuar fazendo isso. É porque quando a gente gosta de estar falando de fé, agradar a Deus, porque lembra que o foco é agradar a Deus, né? E aí, as coisas palpáveis, como mídia, você falou, vir aqui tocar, beleza. Mas na fé, ninguém vê a fé. E agradar a Deus no oculto, no guardado, quando você está com as suas emoções vulneráveis, quando você está passando coisas que ninguém vê, e aí você tem que ter fé que vai dar certo, aí você não se mostra fraco para ninguém, você não pode deixar ninguém ver sua dor e tudo mais. Essa fé escondida, aí tem que ver se a gente consegue agradar a Deus. Eu acredito muito que o ponto-chave está nisso, quando a gente reconhece isso, né? Reconhece a nossa vulnerabilidade e a nossa fraqueza nesse sentido, que a gente precisa se fortalecer espiritualmente. Então, nesse sentido também, eu comecei a perceber que eu precisava me fortalecer espiritualmente. Que por mais que eu estivesse, enfim, ativa aqui na igreja, como você falou, sendo o rosto da juventude, eu tava, beleza, mas eu precisava me posicionar espiritualmente. Eu precisava orar mais, eu precisava jejuar mais. E é uma... Você tem uma linha de devocional que você faz? Tenho. Tem? Hoje... Acorda cedinho, vai lá. Então, depende do dia, da rotina, né? Porque às vezes a rotina é variável, mas eu tô lendo um livro agora que chama Discipulado com Contemplação. Muito bom, eu já li inteiro. É bom? Muito bom. Comecei. Te dou spoilers agora. Não. Comecei o Enraizado, então gosto de ter pelo menos um livro pra poder ler. Leio a Bíblia também, né, gente? Porque às vezes a gente acha que ler uma Bíblia... É ela ler que a Bíblia importa. uma vez, né? Tem gente que acha que li a Bíblia toda uma vez. Não, gente, a gente precisa consumir diariamente a palavra de Deus. Oração, eu era uma pessoa de pouca oração. E eu ainda preciso melhorar muito em questão de oração. Eu tenho Você ora mais ou lê mais? Eu leio mais, eu tenho mais facilidade em ler. Tenho muita mais facilidade em ler, em escrever, em passar aquilo que eu entendi, em escrever para Deus, por exemplo, eu gosto bastante. Mas orar, de fato, ali, professar, né, palavras, enfim, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho um pouco. É algo que eu tô quebrando aos poucos, enfim. E eu acredito que para tudo isso precisa de posicionamento espiritual. Não tô falando, né, que eu tô perfeita agora, sim. mas é um processo que a É gente uma construção, precisa. né? Exatamente. Eu acho que a gente só... Esses níveis que a gente tá falando, isso
Daqui 20 anos você vai ver resultado. Mas tem que começar sim, hoje. é verdade. Sim. Não. Essa O livro questão- fala muito disso, né? Que do processo que às vezes a gente quer agora, mas Porque daqui, agora, é daqui um tempo. daqui a um tempo. Essa questão da fé que a gente tava falando um pouco antes desse assunto. Cara, a questão da fé, se você não. Quando você tá forte, como você falou, pô, tô fazendo várias coisas, tô servindo ao Senhor. E você tá servindo ao Senhor do coração, você tá fazendo isso porque essa é a Sim. vontade do Senhor. Só que nesse momento em que você tá servindo, você se sente forte. Você entende que Bem. você tá firme, você tá bem. Então ter fé talvez não traga uma mesma dificuldade que traz quando você tá fraco. E é nesse momento em que você quebra o seu ego, o seu orgulho, de confiar em si mesmo acima do Senhor. Por isso que, como você falou, é difícil, mas é pra ser difícil, porque E, quando na é verdade, difícil, é o momento que você cresce no relacionamento exatamente. Verdade. E não adianta fugir. Não adianta. Não adianta tentar pular essa parte, não adianta tentar ir para outro passo, precisa passar por isso. Você precisa entender a sua fraqueza, você precisa reconhecer a sua incapacidade e assim Deus vai agir, e assim a sua fé vai ser fortalecida. com Deus. Isso aí. Né? E o posicionamento, que é o que a gente estava falando, hoje a gente tem que entender isso, que nós temos algo, nós carregamos algo. Nós temos uma conduta, Sim. nós temos algo que as pessoas vão ver, e ali elas vão ver Cristo, ou ali elas vão ver o mundo. Então, os adolescentes, tanto as pessoas que convivem com você, tanto as pessoas que te veem de vez em quando, quanto as pessoas que veem uma vez você, essas pessoas precisam enxergar Cristo. Então, Sim. tanto a Isa, quanto o Caio, quanto eu, quanto todo mundo que está escutando, precisa ter esse posicionamento. Sim. Amém? Amém. Amém. E aí, tá na hora de conversar com o pessoal de casa? Tá na hora de Dá conversar um com o oi. pessoal. Né? Porque a gente tá aqui, né? E aí ninguém lá, né? Ó, hoje aqui o que a gente tem pra falar com a galera de casa é dar uns recadinhos. Recados. Recados. A temos Isa já recados. fez Já fiz o a propaganda merchan, dela. já que Fez o Não, merchanzinho da propaganda. formatura do Formatura 30 do semanas, 30. fez. Vai ser agora no dia 4, como a gente falou no último culto. E nós temos alguns recados. O primeiro, nós temos a série de mensagens no domingo. Nosso culto é Frutos do Espírito. Apareça, 9 da manhã, Rio da Vida, nossa igreja. Venha, vai ser muito bom. Compareça. Segunda coisa, nós temos o nosso próximo episódio. Próximo podcast, semana que vem. Quinta que vem. Quinta que vem. Abre aí, Nós vai qual tá que é aqui de o... novo. Estaremos aqui. Eu e Eu você. e o Caioba. Eu, Pega o você. tema aí. Qual que é o tema? O tema da semana que vem será Além das Emoções. E o nosso convidado será Lucas Alvim, atleta, hoje jogador do Oeste Barueri, e tem traçado a sua vida aí com a carreira do futebol, tem levado a palavra do Senhor através do futebol e vai vir aqui compartilhar um pouco do testemunho dele e falar com a gente. Nem tava sabendo. Eu também não, eu vi aqui no ponto e falei, o quê? Lucas Alvim. Teremos um famoso, Mais um um grande jovem? jogador. O próximo 9 da seleção brasileira. Cara, Teremos aqui. Logo mais ele vai estar no Corinthians. Opa, ele precisa estar no Corinthians logo mais, né? Por favor. Então, Bom, galera. crie expectativa no seu coração pra semana que vem. Com certeza. É isso. Isa, muito obrigado pela Eu sua que presença. agradeço, Muito gente. obrigado pelo bate-papo, Foi Caio. muito bom. Mas já? Já passou Meu. rápido, né, gente? Passou muito Não, Como vai quase? muito rápido, né? Vai muito 40 rápido. minutos é Vai- loucura. Vai velho. muito rápido. Não, vai muito rápido. Cara, É sensacional. Isso que a Isa, gente quer parar aqui, né? Mas acho que rendia mais aqui o assunto aqui. Nossa. Tem coisas que dá pra Quem sabe, falar né, ainda. daqui a um tempo a gente, né? Não Gente, se deixar esse tempo pra gente aqui, fica vai ser tamanho. perigoso, em orações perigosas, passagens perigosas, debates perigosos. Isa, pra encerrar então, deixa uma mensagem, a câmera é sua aqui, ó. Uma Deixa dose de mensagem. atitude. Gente, ai, não sei o que dizer, mas eu só queria dizer que eu sou muito grata a tudo que eu estou vivendo e que é preciso a juventude se posicionar. É preciso a gente sair da nossa zona de conforto, a gente precisa reconhecer onde estão as nossas fraquezas, a gente precisa de fato entregar para Deus tudo que a gente tem feito, né? E, enfim, sobre tudo que foi falado aqui, eu espero de fato que tenha entrado no seu coração, que está ouvindo, e que você tome uma atitude, que de fato tome uma atitude que não fique apenas na sua mente, não fique apenas no seu conhecimento, mas que de fato você se posicione, né? E é isso, enfim, estou muito feliz e é isso, gente, obrigada. Sensacional. Mais um episódio aí. Gente, obrigado. Obrigado por todo mundo que esteve aí. E semana que vem, prepare o seu coração. Coloque expectativas no seu coração. E Que as eu emoções e o bebê vão estaremos aqui estar de à novo. flor da pele, as emoções. Teremos um grande convidado semana Caramba. que vem. Obrigado, bom. gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Sensacional. Então,
Deus abençoe vocês e até Até semana que vem. Um beijo do gordo. Vixe, ainda não acabou. Opa. Ei. Caramba, Ai, 40 Deus. minutos, hein, velho? Gente, passa muito